Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Gravando aqui mais um vlog para esse canal e hoje vai ser um vlog diferente. Nós vamos abordar um assunto muito importante que vocês me fazem muitas perguntas, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram passando aí para vocês, me acompanham por lá, estou sempre por lá todos os dias em tempo real, sempre deixando uma palavra de Deus para o teu coração. E vocês me perguntam muito como jejuar, como fazer um jejum por um propósito. Hoje eu vou explicar para vocês algumas formas de jejum e quais são os jejuns que eu pratico aqui na minha casa e que eu tenho, vivido experiências através desse jejum. É um tema muito importante e eu gostaria de perguntar para você, você sabe como jejuar? Você tem jejuado? Quantas vezes você jejuou durante esse ano? Olha, uma pergunta que parece irônica, mas não é ironia. Eu conheço pessoas que não fazem jejum já há muitos anos e nós estamos falando de pessoas cristãs. E o jejum, gente, é algo que nós precisamos fazer. O próprio Jesus, ele nos ensina a jejuarmos, a termos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de renúncia. E o jejum é um sacrifício, é renunciar aos prazeres, à vontade da nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Mas antes de começar falando sobre esse assunto tão importante, eu quero fazer uma oração, tá bom? Então nós vamos orar, tô sem maquiagem, sem nada aqui, gente, tá bom? Vim assim mesmo, porque daqui a pouco eu vou começar a pintar o muro aqui de casa, com meu esposo, que ele já começou até passar ali o selador, e aí vou gravar um pouquinho para o vlog aqui do canal. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui abordando um assunto tão importante, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado a jejuarmos, a estarmos em comunhão, em ligação, em comunicação contigo, Senhor. Senhor, tome a frente, Senhor, desse momento, nos ensine, nos dê sabedoria, que eu não venha falar nada que não seja, Senhor, da tua parte, e que através desse vídeo o Senhor venha abrir o entendimento das minhas irmãs e também desenvolver nelas e neles também o desejo de jejuar. Glória a Deus, se faz presente em nosso meio, ser conosco nessa manhã. E desde já eu te agradeço, Pai, crendo que Tu és o Deus bom, fiel, maravilhoso e que nos ajuda todos os dias. Amém? Glória a Deus. Como vocês sabem, estamos, todos estão de férias aqui em casa. Filhos, as crianças estão de férias, meu marido também está de férias. E tá até um pouquinho complicado para gravar vlog, mas vamos lá. Eu falei para vocês que ia colocar aqui, inclusive muitas de vocês me perguntaram isso no vlog devocional que a gente fez ali, na live devocional de segunda-feira, que é o Pãozinho do Céu. E aí, minhas irmãs, hoje nós vamos abordar esse assunto que é sim um assunto muito importante. Como jejuar, Como jejuar por um propósito, quais os tipos de jejum? Nós vamos começar aqui, existem vários tipos de jejum, vou falar para vocês alguns desses tipos de jejum e quais são os que eu mais pratico aqui na minha casa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar pelo primeiro tipo de jejum, que é o jejum de 40 dias. E para qual finalidade é esse tipo de jejum? Esse jejum de 40 dias. Esse jejum de 40 dias, ele geralmente é para orar, por territórios, tipo cidade, município, bairro, casa, sabe? Geralmente esse tipo de jejum é para isso, que você vai perceber que existem alguns lugares onde há uma opressão. Ali existem demônios territoriais que agem, naquela comunidade, ou que agem naquela cidade, ou que agem naquele bairro. E ali é dominado por um tipo, de influência
né? Seja vícios, promiscuidade, prostituição. Então, ali naquela região há sim um demônio territorial. E esse tipo de jejum é justamente para isso, para enfraquecer, né? Para destravar, para repreender esse demônio territorial. A gente vai ver aqui no livro de Mateus, deixa eu ler para vocês. Mateus capítulo 11, glória a Deus. Quando Jesus ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, olha só. Aqui no livro de Mateus capítulo 4, glória seja dada ao nome do Senhor. Sim, Jesus, Tu és bom, Pai. Tu és maravilhoso. Mateus capítulo 4, do verso 1 em diante. E o título vai dizer, olha, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Perceba que quem domina aquela região, é sobre isso que nós estamos falando, é o próprio diabo que está dominando aquele território. E quando Jesus faz esse jejum durante 40 dias e 40 noites, conduzido pelo Espírito Santo, você vai ver que aquela influência que dominava aquele lugar veio afrontá-lo. Entendeu? O texto é claro sobre isso. Esse é o primeiro tipo de jejum. E quando nós jejuamos, quando nós buscamos, oramos, né, quando nós nos fortalecemos espiritualmente, com toda certeza virão ataques do diabo para que ele tenta geralmente nos paralisar e nos afrontar, para que a gente desista dos nossos propósitos, mas nós precisamos ser perseverantes. O próprio Jesus nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, depois disso, dele levar, Jesus ali até o pináculo do templo, ele vai oferecer a Jesus as nações, os reinos, se Jesus o adorar. Perceba que ele é o dominador. Ele é o dominador. Ele domina as nações. E é por isso que esse jejum, ele é específico para áreas territoriais. Então, se você está vivendo debaixo de uma opressão, às vezes até dentro da tua casa, no teu bairro, esse tipo de jejum é o jejum que você precisa fazer para que haja aí, um destravamento e que essa influência que domina aí o teu território seja repreendida. Eu sei que é difícil jejuar 40 dias e 40 noites, e nós estamos falando aqui de um jejum total. Jesus se absteu de tudo, ele não tomou água, ele não comeu pão, e depois de jejuar ele teve fome, 40 dias, gente, sabe? Ele teve fome e ele também teve sede, com toda certeza. Então esse é o primeiro tipo de jejum que eu quero explicar para que você possa entender as formas de jejuar. Existe também o jejum de 3 dias. Para que é esse jejum de 3 dias? O jejum de 3 dias, ele é um jejum para conversão, para converter alguém. É esse tipo de jejum que você precisa fazer. Isso não significa, gente, se você jejuar 3 dias certinho, você já vai conseguir. Às vezes existe ali uma batalha mais profunda. Então você precisa jejuar mais do que 3 dias. Mas eu estou especificando para você aqui as formas e as características desses jejuns. Então o jejum de 3 dias, ele é um jejum para conversão, tá bom? O jejum de 7 dias, ele é um jejum para libertação. Nós estamos falando aqui de jejum total, jejum sem água, jejum sem sólido, total, porque também existe o jejum
sem sólido, que você faz o jejum à base de líquidos, à base de água. Eu já fiz esse jejum, faço e é maravilhoso. Já fiz o jejum total também, já vou explicar para vocês, também é maravilhoso. Então, 7 dias de jejum é específico para libertação, tá bom? Vamos lá, 21 dias de jejum, que é o jejum de Daniel. É o jejum tão conhecido, que é o jejum de Daniel. É um jejum para revelação. É um jejum específico para a área, para que seja destravado tudo que está em oculto, que seja revelado. Então, é o jejum de Daniel que você precisa fazer. Fiz também esse jejum de Daniel e tive uma experiência espiritual muito profunda e muito marcante, gente. É muito forte esse jejum também de Daniel, tá bom? Tem o jejum de 12 horas, que é o jejum que eu faço sempre. 3 vezes, 2 vezes, até às vezes até 4 vezes por semana. Por semana eu faço o jejum de 12 horas e é esse que eu vou ensinar para vocês, que é o que eu sempre faço, tá bom? Que geralmente é o jejum total, sem nada. O jejum de 12 horas, ele é o jejum que você vai ficar sem comer e você vai ficar sem beber, tá bom? Vou ensinar para vocês esse jejum de 12 horas. E tem o jejum também de 24 horas. 24 horas, jejum total, que você fica aí 24 horas só na presença do Senhor, só em comunhão, sabe? Na presença, sem comer, sem beber, só louvando, orando e adorando ao Senhor, que também é um jejum maravilhoso. E esse também eu já fiz, gente. É um jejum que, olha, é para destravar tudo aquilo que está travado na sua vida, tá? Esse jejum de 24 horas também é maravilhoso. Eu também já fiz e tive, assim, experiências maravilhosas com esse jejum de 24 horas, tá bom? Esses são os tipos de jejum e Jesus, ele vai nos ensinar que é necessário nós jejuarmos, estarmos tendo, né, uma vida aí, como eu já falei, de busca e de revestimento. Aconteceu um fato que eu preciso falar para vocês aqui, ó, no livro de Marcos, capítulo 9, quando o pai de um menino endemoniado, né, leva o seu filho até a presença de Jesus, a Bíblia vai dizer que os discípulos do Senhor não conseguiram libertar aquela criança. Eles não conseguiram expulsar aquela influência que estava sobre aquele menino. E o pai fica muito angustiado e há uma contenda aqui no livro de Marcos, vai narrar essa história. Existiu aqui, sim, algumas dificuldades. Primeiro, a dificuldade que existiu aqui foi a falta de autoridade dos discípulos e também a falta de fé do pai. Tanto é que Jesus ali vai o confrontar, porque ele desafia Jesus, dizendo: se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Jesus identifica a falta de fé daquele homem e vai declarar: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Mas aqui no livro de Marcos, capítulo 9, o verso... Glória a Deus. Verso 28, no privado, no particular, depois que aconteceu tudo, Jesus libertou aquela criança, o que estava em oculto foi revelado, né, sobre a vida daquela criança, porque o inimigo era um inimigo silencioso e manifestou com muita violência, e depois disso Jesus libertou aquele menino. Perceba que aqui no privado, no particular, Marcos capítulo 9, verso 28 vai dizer assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós o expulsar? Eles estão perguntando para Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava sobre a vida daquela criança. E Jesus vai responder: esta casta não pode sair com coisa alguma, olha só, a não ser com oração e com
jejum. Aleluia! Então isso significa que os discípulos do Senhor não estavam jejuando e nem orando tanto. Jesus, por muitas vezes, ele vai nos ensinar a ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum. Perceba que por muitas vezes Jesus está ensinando as multidões a palavra do Senhor, está curando os enfermos, curando os cegos, curando os coxos. Mas existem momentos que Jesus, ele se... Qual a palavra certa? Ele se distancia das pessoas e vai buscar o Pai em secreto, em oração. Por muitas vezes aqui nos evangelhos, você vai ver Jesus se retirando do meio das pessoas, da presença dos discípulos e até convidando alguns discípulos para orar com ele. Jesus nos ensina a ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca, né, com o Senhor, porque nós precisamos. No livro de Efésios 6 vai nos ensinar que nós não precisamos lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, seres espirituais da maldade. Então, a nossa luta é espiritual. E se eu não tenho um revestimento espiritual, eu estou literalmente vulnerável aos ataques deste mundo espiritual maligno. Então é por isso que nós precisamos orar, jejuar e nos revestir de oração e de jejum. E quando Jesus ensina, fala sobre isso, né? Jesus está dizendo, isso não sai com qualquer coisa, não é com palavra, não é com movimento, não esta casta de demônio, ela só é liberta, só sai através do jejum e da oração. Quando nós oramos e jejuamos, nós temos autoridade, nós temos poder do alto, que vem do alto para a nossa vida, né? E o jejum, ele não só nos fortalece espiritualmente, como também, gente, o jejum é maravilhoso para desintoxicar o nosso corpo. Vocês sabiam disso, que é necessário a gente fazer jejum para que o nosso corpo ele venha desintoxicar, desinflamar de muitas comidas e alimentos que a gente come que inflamam o nosso corpo, que faz mal. Você quer ver algo que a gente come muito e que é muito comum e tem na casa de todo mundo e que inflama o nosso corpo assim de uma forma muito forte? É o açúcar. O açúcar, ele inflama o nosso corpo e é o que a gente mais consome. Então o jejum, ele também serve como um detox para o nosso corpo, para purificar e limpar. E isso é fato, é dito também pelos dermatologistas. Vocês podem ver que existem pessoas que fazem aquele jejum intermitente para emagrecer. Ali eles não só estão fazendo para emagrecer, mas também para desinflamar o corpo. Tá bom, minhas irmãs? Então o jejum é maravilhoso. Ele é muito importante para as nossas vidas. Através do jejum eu tenho recebido muitas bênçãos da parte de Deus. Através do jejum e da oração, o Senhor me moldou. O Senhor tem me moldado, o Senhor tem me ensinado a ser mais mansa, a ser mais humilde, a me libertar de coisas que Deus não se agrada. Todos os dias nós precisamos viver essa vida de oração, de busca e de renovo, tá? E agora eu vou ensinar para vocês o jejum que eu faço, que é o jejum que eu mais faço aqui em casa, que é o jejum de 12 horas, tá? Esse jejum, eu começo ele geralmente à meia-noite. Entro no propósito da meia-noite do jejum e falo com Deus: Senhor, a partir de agora eu estou em jejum, em comunhão, né? Fazendo esse sacrifício ao Senhor em prol deste algo. Falo para Ele qual é o propósito. Então, a partir de agora, e vou entregar esse jejum no meio-dia, que são 12 horas. Então, quando eu começo a fazer esse jejum, à meia-noite eu estou ali orando, falando com Deus, entregando esse propósito ao Senhor, que estou começando ali o jejum. Quando é 3 horas da manhã eu desperto, vou para o joelho, louvo 2 ou 3 hinos da harpa, leio a palavra,
oro e vou novamente dormir. E quando acordo no meu horário normal, para fazer as minhas atividades aqui de casa, né, para fazer os meus afazeres de dona de casa, as minhas rotinas, ali eu começo a ouvir louvores, a ler a palavra, a estar em espírito orando e falando com Deus, até chegar ao meio-dia. Quando chega no meio-dia, o que eu vou fazer? Eu vou louvar um hino da harpa e vou entregar aquele jejum ao Senhor em prol daquele propósito que eu falei para você. Esse é o jejum que eu mais faço aqui em casa. É o jejum que eu mais faço aqui durante, né, aí a semana. Esse é o jejum que eu mais faço. Já fiz o jejum de 24 horas, que eu fiquei ali 24 horas. Eu fiquei até em isolamento. Fiquei dentro do quarto, literalmente. Deixei tudo pronto, meu marido, para minhas crianças, para eles comerem. Deixei tudo prontinho. Entrei às 18 horas, né, da sexta-feira e fiquei até às 18 horas do sábado, literalmente isolada dentro do meu quarto, louvando, orando. E ali nós ficamos às 18 horas, nós ficamos em oração, louvando, 9 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, até às 18 horas, orando, louvando, lendo a palavra, e assim foi 24 horas, literalmente, de comunhão com Deus. E esse jejum destravou muitas coisas na minha vida, gente. Me destravou mesmo, principalmente na área financeira, tá? Principalmente na área financeira, esse foi o jejum que destravou, assim, absurdamente, né? Que era algo assim que a gente sofria muito na área financeira, sofria muitos ataques. E assim, Deus destravou e foi algo sobrenatural. É um jejum que é difícil, mas que vale muito a pena, tá bom? E o jejum que eu faço é esse que eu falei pra vocês, que é o jejum de 12 horas, que eu começo meia-noite e entrego no meio-dia. E esse jejum, gente, eu não como e não tomo nada. Não tomo nada, tá? É literalmente jejum total, esse jejum de 12 horas. Quando eu faço o jejum de líquido, eu também faço ele de 12 horas. Não, quando eu faço o jejum líquido, eu faço ele de 24 horas. Então eu não como nada sólido, eu só tomo líquido. Chá, água de coco, suco eu não tomo, porque tem açúcar, tá? Então é só chá, água de coco, café também eu não tomo, tá? Então é só chá, água de coco, Gatorade, é só líquido, muita água, né? Muita água mesmo. E ali eu fico 24 horas sem comer nada, só com água. E também em comunhão com Deus, orando, lendo a palavra, louvando em espírito, vigiando, porque quando a gente está em jejum a gente sofre muito ataque, né? O inimigo usa muitas pessoas até para tirar a nossa paz, e a gente precisa estar vigilante para não quebrar o nosso jejum. A gente sofre ataque, tem muito nervoso, muitas coisas, a gente tem que estar assim, ó, ligada, orando e vigiando como a palavra nos ensina. Então, quando você entrar num propósito, tenha certeza de estar em vigilância, porque você vai sofrer ataques e o inimigo também vai se levantar para tentar parar você. Então, ele vai gerar contendas, lutas, vai gerar muitas coisas para que você desista. Mas você não pode desistir, você precisa ser perseverante. Nós precisamos limitar o território. Nós não podemos deixar o inimigo ele avançar no nosso território, tentando dominar e nos paralisar. Não, nós que precisamos avançar e ele que tem que recuar. Então, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu me revisto, eu recebo a autoridade do céu. E automaticamente nós precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu e expulsar o inimigo para que ele se retire, entendeu? E ele não venha nos contra-atacar. É para isso que o jejum ele serve, revestimento espiritual. Então, se você está passando por um momento de depressão, de ansiedade, o jejum que você precisa colocar em prática é o jejum de 7 dias, que é o jejum para libertação, tá? É
É esse jejum que você precisa praticar. O jejum para conversão, né? Para conversão de alguém, para que alguém venha se converter, é o jejum de 3 dias. O jejum para limitar o território, ali, né? Demarcar o território e expulsar o inimigo, é o jejum de 40 dias, como eu falei aqui no início, tá? E o jejum de 21 dias é o jejum de Daniel, que é para revelações do alto. Tudo que está em oculto, gente, tudo que está em oculto no mundo espiritual é revelado. Eu fiz esse jejum de Daniel algumas vezes, e na última vez que eu fiz esse jejum de Daniel de 21 dias, eu tive um ataque espiritual muito forte, tive uma experiência sobrenatural muito forte mesmo. Então você precisa se preparar, né? Para saber que quando nós entramos no mundo espiritual, é claro que a gente vai sofrer contra-ataque, mas em tudo o Senhor, Ele nos dá vitória. Amém, minhas irmãs? Amém, minhas preciosas? E tem um propósito de jejum, e junto com algumas coisas que nós fazemos também, que é o propósito de louvar 7 hinos da harpa cristã, por um propósito também de libertação, de conversão, entendeu? De restauração. A gente vai orar durante 7 dias e depois da oração a gente vai louvar 7 hinos da harpa cristã. Em seguida, entrega o propósito, e no percurso desses 7 dias a gente tira o período de jejum. Também é um propósito em favor de algo que você precisa da parte do Senhor, tá bom? Uma libertação, a restauração de um casamento, a cura de alguém. Então, para isso nós precisamos aprender a buscar. A Bíblia diz: buscai, batei e abri-se-vos-á, buscai e me achareis. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca o encontra. Então nós precisamos buscar no Senhor, né? Esse revestimento espiritual. Gente, é isso que eu entendo como jejum, como jejuar. Ensinei para vocês a forma como eu jejuo. Não vou passar daqui a ensinar outras coisas, né, que eu não tenho o entendimento. Eu só falei daquilo que eu tenho o entendimento, tá bom? Para que você possa fazer da maneira certa. Existem pessoas que começam a fazer o jejum depois do café da manhã. Gente, o jejum depois do café da manhã praticamente não se torna um jejum, porque você já se alimentou. Se é um sacrifício, é algo que você precisa renunciar. Então eu não concordo com o jejum depois do café da manhã. O jejum, ele precisa ser total, sem nada, é um sacrifício. É você mortificar ali os desejos da carne, para que o teu espírito seja fortalecido. Nós precisamos aprender que o nosso corpo, ele é dividido em 3 partes. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos 3 partes no nosso corpo, que é corpo, alma e espírito. E perceba que para esses 2 aqui, alma e espírito, serem fortalecidos, vai depender muito daquilo que eu estou alimentando o corpo. Então, se eu alimento o meu corpo só de coisas da carne, de coisas do mundo, é óbvio que o meu espírito vai enfraquecer e a minha alma vai ficar abatida. Mas quando eu começo a alimentar o meu corpo de coisas espirituais, orando, louvando, buscando a Deus, jejuando, o meu espírito se fortalece e a minha alma se alegra. Perceba que os 3 estão ligados, mas depende daquilo que eu alimento o corpo, o meu corpo, para que as outras 2 partes sejam fortalecidas. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. Para que a minha alma ela fique fortalecida, eu tenho que alimentar o meu corpo de coisas espirituais, buscando, orando, jejuando, para que o meu espírito se fortaleça e a minha alma se alegre. Veja como uma coisa é ligada à outra. Então eu espero muito que esse vlog de hoje possa ter te ajudado, possa ter aberto o seu entendimento, né? A forma como eu jejuo também possa mover você a jejuar também e a buscar ao Senhor. Tá bom, minhas princesas? Deixem perguntas aqui nos comentários.
Prometo que eu vou responder todas vocês acerca desse assunto, a não ser que esse vídeo, né, tenha um alcance muito alto. Amém, Jesus, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. E aí, se tiver comentários demais, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar responder todos os comentários aqui acerca das suas dúvidas. Espero poder ter esclarecido. Que Jesus abençoe você, fortaleça e que você tenha um dia abençoado. E que através desse pequeno estudo aqui que nós tivemos, possa destravar a tua mente e o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, minhas princesas? Beijo no teu coração. Fiquem todas com Deus e até o próximo vlog. Tchau.